Bom, olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Osmar Oliveira. Ele é empresário em nossa cidade, sócio-diretor da empresa Fortruck, indústria de implementos rodoviários, é formado em engenharia civil e pós-graduado em gestão de negócios e MBA em finanças. Tudo bem, Osmar? Tudo bem, boa noite. É um Roberto. prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Eu que agradeço aí o convite, né, para poder falar aqui com você e com seus telespectadores. Bacana. Boa noite. Você é filho de pai mineiro, mãe carioca e nasceu em São Paulo. Conta um pouquinho a história da sua infância. Pois é, foi um encontro inusitado aí, né? Na verdade, a minha mãe realmente é carioca, meu pai é de Minas, né, na região de Campos Gerais, ali Campo do Meio, né, próximo a Alfenas. Bacana. E os dois mudaram, aí migraram para São Paulo em busca de trabalho, né? Meu pai vem da roça, né, propriamente dito. A minha mãe morava na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, e os dois buscando oportunidades em São Paulo se conheceram aqui, né? E aí casaram, né? E aí nasceu Osmar. Teve outros Osmar. filhos ou não? Tiveram outros filhos? Sim. Eu tenho uma irmã, 4 anos mais nova, o nome dela é Sandra, né? E tenho o Guilherme, 9 anos mais novo, né? Bacana. E aí a infância foi aqui em São Paulo, muito boa, muito simples, né? A gente sempre teve uma infância muito simples, mas digna e com muito amor, assim. Foi uma infância muito bacana. Bacana. Desde logo, cedo você já começou a se aproximar na área de suprimentos, operações e logística. Como foi essa trajetória? Como é que se despertou isso na sua vida? Olha, na verdade foi sem querer, né? Eu com 15 anos fui procurar emprego, né? Comecei bastante cedo aí a trabalhar e como contínuo, como office boy. E nessa busca, né, encontrei uma oportunidade numa construtora, chamava Chain-Cure, hoje é Grupo Chain. E aí acabei entrando... Muito forte, né? O Grupo voltado, Chain. Grupo Chain. Na época era uma construtora mais voltada para obras habitacionais. Hoje é uma holding, né, com extensão aí para energia, para banco, parte financeira e tudo. E eu trabalhei um período muito curto na área administrativa e caí na área de suprimentos. Era auxiliar de suprimentos, na época enviando cotações, fazendo compras aí de menor valor agregado. Gostei da área, né? Acabei me apaixonando por isso. E aí, tanto suprimentos como engenharia civil, que era uma construtora, eu acabei migrando nisso. Me especializei, aí fui fazer engenharia para poder complementar essa parte de suprimentos, para poder conversar melhor aí com o meu cliente, que eram as obras, né? Eram os coordenadores, engenheiro, que é sempre muito exigente. E aí fiz engenharia civil e não parei mais, né? Então trabalhei na Chain-Cure, depois migrei para uma outra construtora, H. Guedes Engenharia, depois trabalhei aqui pertinho, em Guarulhos, na Rayovac, né? A Rayovac era microlite. Aqui, bem aqui do lado, né? Antônio Ervolino, aqui na rua do estúdio, né? Até matei saudade aí do caminho, né? E aí a Rayovac mudou para Recife, foi para Jaboatão dos Guararapes, eu fui para Ericsson, trabalhei 7 anos em telecomunicações, e depois voltei para a área de construção civil. Então, fui montar a área de suprimentos da construtora Tenda, quando começou aqui em São Paulo e abriu capital. Depois, um pedacinho na Gafisa, fui para a Iven, né, na Patrimônio. Então, acabei ficando nessa área de suprimentos e gosto muito dessa coisa de negociação, né, essa coisa de construir acordos sólidos aí, comercialmente falando. Você tem uma trajetória bastante rica, ou seja, várias empresas muito conceituadas, empresas importantes. Como é que você avalia toda a sua experiência enquanto executivo de empresas? Olha, o meu currículo ele acabou ficando realmente muito rico, principalmente pela diversidade, né? Então, são empresas maiores, né? Multinacional como a Ericsson, que é referência na parte de treinamento, de gestão, né? Empresas fortes aqui internamente, como a Gafisa, como a Iven, que são grandes construtoras. Empresas familiares, né? A H. Guedes é uma empresa familiar, a Patrimônio é um grupo familiar também. Então acabou misturando bastante, multinacional, nacional, grande, pequena. Isso acabou complementando bastante meu perfil, né? Então tem um lado de preocupação com formação, de preocupação com treinamento, tem um lado de experiências agradáveis com viagem e na convivência com grandes executivos, né? Pessoas que a gente sempre vê na revista, em reportagens. Então acabei convivendo com essas pessoas, que foi muito bom. E nas empresas menores sempre prevalece muito a questão mais voltada para o senso de dono, para o senso de urgência, a preocupação com o custo, né? O foco realmente naquilo que é importante. Então, essa mistura acabou sendo muito boa. Uma experiência muito importante, né? Sim. Foi uma experiência muito boa, né, em empresas que agora está me ajudando bastante no negócio. Aí nasceu a ideia de você montar a empresa Fortruck, né? Como é que surgiu isso?
Olha, na verdade, eu quando trabalhei na Iven, quando eu saí da Iven, um conhecido na época entrou como sócio numa empresa de implementos rodoviários, né, aqui de Guarulhos, inclusive, uma marca bastante conhecida, e me convidou para ser gestor lá. Existia a possibilidade até de uma sociedade, e eu fui para lá, fiquei como diretor-geral da empresa por 6 meses. Né? Então, a ideia era cuidar da parte financeira, né, dar uma resgatada na imagem da empresa, essa coisa toda. E eu gostei muito do setor. Né? Então, eu acho que é um setor que parece construção civil, é um setor que o governo enxerga com bons olhos, porque é um setor que emprega bastante, né? É um setor que tem o lado ele caminha junto com a economia. Então, se a economia está aquecida, o setor de transportes e, consequentemente, o setor de implementos rodoviários vai junto, né? E diferentemente de construção, e aí é uma coisa que eu gosto bastante, porque construção civil é a única coisa que eu sempre digo, que a fábrica sai e o produto fica, né? Então é muito difícil você ter melhoria contínua, você cuidar da qualidade, porque a cada hora você está num lugar diferente, com pessoas diferentes, né? Com equipes diferentes. E na indústria não, né? Você está ali dentro, no mesmo local, é o produto que sai, então você tem uma condição de trabalhar melhoria contínua melhor. Então eu gostei disso e falei, bom, eu assim que tiver a oportunidade de montar um negócio próprio, eu quero esse setor aqui. Né? E aí eu acabei voltando para o mercado de construção em 2009 e fiquei até agosto do ano passado. Quando eu saí o ano passado, falei, bom, agora acho que experiência já tem, condição já tinha, eu encontrei bons parceiros para poder trabalhar comigo no negócio, porque sozinho, né, não ia funcionar. E aí falei, bom, é a hora de fazer. Sua própria empresa. 39 anos, acho que já está na hora de arriscar um pouquinho, e aí resolvi montar. Mas com toda a sua experiência, tiveram dificuldades no começo? Sim, sim. Quais principais? Olha, muitas dificuldades, né? Montar uma empresa nova, a Fortruck é uma indústria, né? Então você tem toda essa preocupação com a indústria. Quando nasce, você tem primeiro a questão da documentação, né? Então não só em Guarulhos, mas em qualquer lugar que se abra, tem uma preocupação com água e esgoto, uma preocupação com a parte de bombeiros, o AVCB, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com a CETESB. Então, essa documentação toda é uma coisa morosa, né? Então, você precisa equilibrar principalmente o caixa para que ele suporte esse processo, né? Que é sempre complicado. O segundo, mão de obra. Eu acho que esse é um desafio... Especializada, é difícil. Mão de obra especializada é difícil. Eu acho que na maioria dos setores, né, o Brasil, o crescimento que vem vindo aí nos últimos anos, está muito complicado. É um setor bastante competitivo, é um setor que está aquecido, né? Então, mão de obra especializada é complicado. Então, encontrar pessoas boas e formar um bom time é um desafio. Grande, é um desafio nesse negócio. O terceiro que eu colocaria aqui é a confiança das pessoas. Então, você precisa a confiança dos funcionários, da confiança dos fornecedores, da confiança dos parceiros, das pessoas, que você bate em muitas portas quando você monta uma empresa. E aí eu, por não era um empresário, né? Quer dizer, uma coisa nova, uma pessoa jovem, então o pessoal sempre olha e fala, pô, será que esse negócio vai acontecer, não vai? Então tem essas dificuldades aí. E você resolveu plantar a sua empresa em Guarulhos. Quais os fatores que contribuíram para essa decisão? Olha, basicamente, 3 coisas contribuíram, né? Funcionários, clientes e fornecedores. Então, o mercado de transportador, ele está muito concentrado aqui na região de Guarulhos, né? Por causa das rodovias, né? Guarulhos exatamente, por Guarulhos está próximo da Fernão Dias, está próximo, né, relativamente para da Marginal, da Dutra, da Ayrton Senna, né? Você tem um dryport, tem um aeroporto, então você tem movimentação de carga muito intensa aqui nessa região de Guarulhos. As transportadoras estão aqui, então os clientes, né, estão aqui. Um segundo ponto é funcionário, né, mão de obra. Então, como é um mercado muito aquecido, a maioria das empresas nesse setor está estabelecida aqui, seria muito complicado montar uma indústria de implementos rodoviários no Morumbi, por exemplo, e fazer com que o funcionário saia daqui para ir trabalhar lá. Né? Então, é importante aqui, a mão de obra normalmente migra de uma empresa para outra no mesmo local. E os fornecedores também ajudam bastante, porque a cadeia de fornecedor acabou vindo muito. Guarulhos tem praticamente tudo que a gente precisa, muitos fornecedores estão aqui, a gente procura sempre fomentar isso, né? Trabalhar fornecedores locais, porque minimiza frete, a gente trabalha com aço, trabalha com alumínio, então o frete encarece muito, então a gente procura sempre trabalhar com fornecedores próximos. Então,